Boa tarde a todas e a todos. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todas e a todos nesta sessão de lançamento do concurso Escola Alerta 2022-2023, que tem como objetivo lançar a 19ª edição do concurso Escola Alerta, divulgando os trabalhos premiados na 18ª edição, referente a 2021-2022. Vamos começar por dar a palavra a Miguel Ferro, presidente do Júri Nacional do concurso Escola Alerta. O Miguel Trindade Diniz Ferro é técnico superior no Gabinete de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Nacional para a Reabilitação desde julho de 2006. É licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e diplomado com o curso de Estudos Avançados em Gestão Pública do INA. Tem experiência no domínio da habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual, intelectual e multideficiência em contextos de formação profissional, no Centro de Atividades Ocupacionais e de Educação Especial, entre 1990 e 2005. No âmbito do Instituto Nacional para a Reabilitação, destaca-se como coordenador do concurso Escola Alerta, desde 2007, coordenador do Núcleo para o Braille e Meios Complementares de Leitura, desde 2012, membro do júri das primeira e segunda edições da marca Entidade Empregadora Inclusiva, promovida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Membro do Conselho Editorial do magazine televisivo Consigo, da RTP2, entre 2007 e 2015. É representante nacional no Comitê Europeu de Coordenação do Plano de Ação para a Deficiência do Conselho da Europa 2006-2015, entre 2010 e 2011. Dr. Miguel Ferro, passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer a presença de todos os que estão a assistir a esta sessão, bem como aqueles que venham a assistir em diferido à gravação da mesma. Gostaria de cumprimentar muito particularmente o Dr. Humberto Santos, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, entidade promotora do concurso Alerta. Cumprimentar também e agradecer a presença da senhora diretora do Agrupamento de Escolas de Loureiro, doutora Ana Quintal de Rio, a senhora diretora do Agrupamento de Escolas de Lourdelo, doutora Beatriz Moura de Castro, e a senhora diretora do Agrupamento de Escolas de Perafita, doutora Mariana Esposélio. Cumprimento ainda a todos os oradores, um cumprimento também muito especial aos membros do Júri Nacional, principalmente os que estão aqui presentes, que também são oradores. Cumprimento todos os diretores de escolas e de agrupamento de escolas, professores e alunos, principalmente aqueles que participaram no concurso Escola Alerta. Cumprimento ainda pais de alunos e elementos de associações de pais, e elementos ou pessoas de outras entidades públicas e privadas aqui presentes. É um grande prazer estar aqui presente nesta sessão virtual que representa, ao fim e ao cabo, a festa de entrega de prémios do concurso Escola Alerta, a qual tem vindo a ser sempre, desde o início, realizada numa das escolas vencedoras, beneficiando da grande animação de que se revestem, com o entusiasmo, principalmente dos alunos premiados e de todos os que nelas participam, e com a animação decorrente de uma série de atividades, incluindo atividades de ordem cultural, artística, teatro, música e outras atividades, desde pinturas faciais, demonstrações de desporto adaptado e insufláveis, pronto, uma série de atividades que ao longo destes anos têm vindo a ser desenvolvidas. Portanto, é rápido, ou melhor, esperemos que muito proximamente, e eventualmente este ano, possamos beneficiar da animação, pronto, e ao fim e ao cabo do impacto de uma escola, de um evento de entrega de prémios virtual, que não seja virtual como este, mas que sim, em que possamos ouvir muito particularmente os aplausos de todos quando são anunciados os premiados em particular. Queria aqui, a propósito deste período de confinamento, destacar o mérito das escolas que, apesar das restrições decorrentes das inibições de contacto interpessoal dos últimos anos letivos, muito particularmente, do qual todos nós sabemos, não deixaram de se candidatar a este concurso e
inclusivamente tendo havido algum crescimento desde o ano 2020-21 até o ano 2021-22, que é o ano transato. E parabéns às escolas premiadas. Em relação ao concurso de escola alerta, pronto, não obstante os objetivos e principais orientações estejam definidas no seu regulamento, a deliberação número 550 de 2020, refira-se basicamente que o nosso objetivo com esse concurso é sensibilizar os alunos do ensino básico, primeiro, segundo e terceiro ciclo, neste momento é o nosso foco, identificar e apresentar, ou seja, pensar sobre propostas de solução para a inclusão das pessoas com deficiência, em particular. Portanto, nós valorizamos projetos em que se revela que esses mesmos alunos refletiram, pensaram, envolveram as pessoas com deficiência, porque nada sobre nós sem nós, nas propostas, nas ideias que possam encontrar para solucionar as questões relacionadas com as barreiras, sejam elas arquitetónicas, sejam os transportes, no acesso à informação e à comunicação, nas mais variadas áreas da vida, desde a educação, ao futuro emprego, ao acesso à cultura, ao desporto, ao lazer, etc. Então, todas essas áreas, portanto, são passíveis, e outras são passíveis de ser contempladas, segundo o nosso entender, nestes projetos que visam, portanto, a inclusão e, ao fim e ao cabo, apresentar propostas e ideias de melhor incluir todos, uma vez que só maximizando o potencial de cada um é que conseguimos, ao fim e ao cabo, ser felizes e atingir o bem-estar e também aproveitar a riqueza que decorre da diversidade humana. Isso é riqueza para as sociedades. Relativamente ao Coalerta, pronto, nós iniciámos este projeto, aliás, o INR promove este concurso desde 2003, 2004, o primeiro ano letivo de sua implementação, e, portanto, nasceu no contexto das comemorações do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, em 2003. Houve algumas, grandes níveis de participação, houve algumas alterações na estrutura, na forma de funcionamento deste concurso, mas neste momento, e ao fim de 18 anos, nós temos certamente novos desafios à inclusão e muito particularmente alguns que decorreram até deste período de 2 anos, em que, como referi, tivemos algumas restrições aos contactos interpessoais. Ainda falando um pouco do historial, muito breve, deste concurso, há uma grande diversidade de matérias que têm vindo a ser abordadas pelos trabalhos. Refiro apenas algumas e muitas outras poderão servir como exemplo e coloco do vosso lado também encontrar ideias inovadoras a este nível. Então foram contemplados desde acessibilidades na via pública, na escola, aos transportes. Foram contemplados, foram desenvolvidos projetos onde se tratava e desenvolvia histórias, brinquedos e vestuário acessível, portanto, áreas tão diversas como estas. Também não deixaram de estar contempladas, aliás, peço desculpa, a produção de maquetes para tornar acessível certo tipo de identificado, menos acessível a certo tipo de pessoas com deficiência, performances artísticas inclusivas, peças de teatro e até mesmo o próprio desporto inclusivo, atividades desportivas. Relativamente à edição de 2020-21, ou seja, aquela que decorreu no ano letivo, peço desculpa, 2021-2022, do ano letivo transato, nós tivemos como níveis de participação 28 trabalhos que foram elaborados, 5 dos quais na categoria 1, primeiro ciclo, e 23 na categoria 2, ou seja, apresentados por alunos dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Estiveram aqui envolvidas 22 escolas, distribuídas por 10 distritos e pela região autónoma da Madeira. Estiveram envolvidos ainda 424 professores, peço desculpa, e 118 professores.
Ora, estes trabalhos, que foram apresentados a concurso no ano transato, no ano letivo, foram apreciados, ou melhor, e selecionados por um júri nacional. Desculpa, surgiu aqui uma mensagem. Foram objeto de apreciação pelo júri nacional, do qual, entre muitas outras qualidades, eu queria destacar a grande qualidade das suas intervenções, dos diversos elementos do júri nacional, empenho e dedicação, isto tanto na criação e debate sobre os critérios de avaliação a publicar no início de cada edição, no caso, nesta e na anterior, uma vez que se manteve o júri, e também na avaliação, ou melhor, na apreciação e seleção dos trabalhos durante as reuniões após a recepção das candidaturas e também em contributos muito valiosos no sentido da melhoria deste projeto. Então, para além da presença e coordenação do júri, eu queria apresentar os vários elementos deste trabalho, ao fim e ao cabo. Temos, em primeiro lugar, aqui, por ordem alfabética de nome, o Dr. Alberto Fernandes, na qualidade de personalidade de reconhecido mérito, muito particularmente nestas matérias de inclusão das pessoas com deficiência. Temos a doutora Ana Paula Monteiro, representante do Ministério da Educação, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Temos o doutor Fernando Campilho, que é o presidente do Conselho Executivo da Federação Portuguesa de Autismo, que foi designado no âmbito da Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é um órgão consultivo do nosso Ministério, coordenado pelo Sr. Secretário de Estado da Inclusão, Dr. Ana Sofia Antunes, e o engenheiro Joaquim Brito, que é presidente de direção da Associação de Neuromusculares. Aliás, desculpa, a Associação Portuguesa de Neuromusculares, também designado no âmbito da Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Temos ainda a doutora Margarida Loureiro, que representa a Pró-Inclusão, a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, peço desculpa, e também, que aliás é presidente da sua direção neste momento. Por último, temos a doutora Rita Vinhas, que representa o Conselho Nacional de Educação. Portanto, foi este o grupo que foi responsável pela emissão dos critérios de apreciação e seleção dos trabalhos e pela seleção dos premiados no ano transato. Por fim, eu queria apresentar-vos agora os 3 premiados na edição do ano passado. Assim, temos em primeiro lugar, o primeiro prémio foi atribuído pelo júri ao trabalho intitulado Agir, da Escola Básica de Loureiro, Agrupamento de Escolas de Loureiro, Concelho de Oliveira de Azeméis, Distrito de Aveiro. Se estivéssemos numa festa presencial, é a altura de os aplausos e tenho pena de não poder ouvir os vossos. Quanto ao segundo prémio, o trabalho intitulado Identificar, sensibilizar e incentivar e promover um mundo de todos e para todos. Escola Básica e Secundária de Lourdelo, Agrupamento de Escolas de Lourdelo, Concelho de Paredes, Distrito do Porto. Novamente, eu estou a ouvir os vossos aplausos. No terceiro prémio, temos o trabalho intitulado Comunicar um Direito de Todos. Este trabalho vem do Agrupamento de Escolas de Parafita, Concelho de Matosinhos, Distrito do Porto. Novamente, aplausos. Parabéns às escolas, aos professores e aos alunos envolvidos nestes trabalhos premiados. E também, claro, a todos os que se candidataram à edição do ano anterior. Iremos já de seguida conhecer melhor estes trabalhos. Eu passo agora a palavra à minha colega Helena Coelho. Obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção, Dr. Miguel Ferro.
E tal como o nosso colega falou, vamos passar agora ao painel das escolas premiadas, dos agrupamentos de escolas de Loureiro, das escolas de Lourdelo e das escolas de Parafita. Para moderar este painel, temos Margarida Loureiro, que é docente de Educação Especial. Tem o curso da Escola do Magistério Primário de Coimbra, curso de estudos superiores especializados em Educação Especial, com especialização em problemas de visão, da Escola Superior de Educação de Lisboa, e curso de pós-graduação em Educação Especial pela Faculdade de Motricidade Humana. É formadora certificada pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. Desde 2015, que está a exercer funções na Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, como coordenadora técnico-pedagógica, membro da direção e, atualmente, como presidente desta associação. É membro do Júri Nacional do Concurso Escola Alerta desde 2016. Doutora Margarida Loureiro, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, o Dr. Humberto Fernandes, cumprimentar também o Dr. Miguel Ferro, Presidente do Júri Nacional de Concurso de Escola Alerta, cumprimentar de modo particular o Dr. Adalberto Fernandes, nosso companheiro no júri, mas acima de tudo um membro emérito, cuja vida tem sido profundamente dedicada à luta dos direitos das pessoas com deficiência, à sua autodeterminação e inclusão. E cumprimento ainda também, de um modo particular, os e as representantes das escolas premiadas e, finalmente, todos aqueles que nos acompanham nesta sessão. É uma honra estar aqui e uma responsabilidade, devo dizer, como membro do júri de um concurso no qual representa a Pró-Inclusão. Este concurso já conta com 18 anos de idade e, portanto, podemos até dizer que atingiu a sua maioridade. Como já tive a oportunidade de partilhar, o júri deste concurso enfrenta todos os anos um verdadeiro desafio. São momentos de intensa e profícua discussão e análise das muitas variáveis que estão presentes nos trabalhos que nos chegam de todo o país, do continente e ilhas. Um enorme desafio porque, se por um lado desejamos que os objetivos do concurso Escola Alerta sejam integrados nas comunidades escolares, ou seja, que contribuam para que os professores mobilizem os seus alunos e principalmente os ajudem a desenvolver um olhar crítico sobre os ambientes humanos e físicos que os rodeiam, promovendo competências de resolução criativa de problemas. Por outro, que o resultado desse trabalho seja efetivo e verdadeiramente promotor de mudanças. Estas competências de observação, de análise, de resolução de problemas, são fundamentais para que se desenvolvam como cidadãos conhecedores, atentos, empáticos, ativos, respeitadores da diversidade, capazes de transformar o mundo. E o papel fulcral da escola e dos professores é ajudá-los nesse propósito. Sabemos que, mais do que nunca, muito do conhecimento está na ponta dos dedos, pelo que há quem acredite que a escola deve sofrer uma transformação a esse nível. Mas esta dimensão do ser social que compõe o ser humano, em que lhe são pedidas estas competências de comunicação, de flexibilidade, de resiliência, de trabalho em equipa, de criatividade, de liderança, as chamadas soft skills, precisam muito do trabalho próximo e do contributo dos professores. Enquanto júri, interrogamos muitas vezes sobre se esta visão mais atenta deve permanecer sobre as pessoas, neste caso os alunos e as alunas com algum tipo de deficiência, ou se deverá ser alargada. Na verdade, a conclusão destes debates e destas reflexões internas é de que queremos, sobretudo, que os alunos e alunas se certifiquem de que os ambientes em que participam, em que aprendem, têm sucesso e se desenvolvem, sejam sempre ambientes abertos, plurais e passíveis de receberem qualquer pessoa, seja qual for a sua condição ou circunstância. É tudo perfeito? Não. É uma viagem de aprendizagem contínua. Têm sido muitas as escolas que têm respondido com entusiasmo a este desafio? Nem sempre. Gostaríamos que fossem muitas mais e, principalmente, que envolvessem toda a comunidade escolar, docente e não docente. Mas é inegavelmente um caminho do qual não abdicamos, no qual continuaremos certamente a encontrar obstáculos, mas do qual não temos intenção de desistir. Que novos e diversos caminhos pedagógicos aumentem
notoriedade das ideias, que promovam a generalidade do conteúdo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e que modernizem conceitos sobre acessibilidade universal. E é isto que vemos refletido nos trabalhos das escolas aqui presentes e que quisemos destacar. E agora eu vou-me calar, porque hoje as vozes que devem ser ouvidas são as dos representantes das escolas premiadas. E por isso vou pedir a cada representante que apresente a sua escola e o seu trabalho. Tal como já descreveu o Dr. Miguel Ferro, a vencedora do primeiro prémio, na categoria 2, segundo e terceiro ciclo, foi o agrupamento de escolas de Loureiro, uma escola do concelho de Oliveira das Meias, no distrito de Aveiro, e o trabalho é designado Agir, e neste momento passo a palavra à sua diretora, a professora Ana Rio, e à sua equipa. A palavra é da Ana Rio. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu começo por agradecer ao Instituto Nacional para a Reabilitação, em nome do Agrupamento de Escolas de Loureiro, por nos ter proporcionado a oportunidade de participar no concurso Escola Alerta e também pela distinção atribuída ao projeto apresentado pelo nosso agrupamento. Temos muito orgulho em estar aqui nesta sessão. Acreditamos que a missão da escola é apresentar o mundo aos alunos e mostrar-lhes que podem transformá-lo e torná-lo melhor. Os nossos alunos estiveram alerta, agarraram este projeto, agarraram esta oportunidade, decidiram agir. Por isso, estão de parabéns. Eu passo a palavra aos meus colegas, que foram os dinamizadores desta atividade, a quem agradeço muito o envolvimento. São os professores Catarina Marques, professora de Educação Especial, e José Paulo Silva, que é professor de Educação Moral e Religiosa Católica e neste momento meu adjunto aqui na direção. Muito obrigada a todos e passo a palavra então à Catarina. Muito boa tarde a todos, é um gosto estar presente nesta sessão. Chamo-me Catarina, sou professora de Educação Especial e assumi uma responsabilidade partilhada de agarrar, dinamizar a participação do nosso agrupamento no concurso Escola Alerta. Vou passar a palavra ao Zé Paulo. Boa tarde a todos e a todas. É também para mim uma honra estar aqui convosco neste dia. Chamo-me José Paulo e à data, como professor de Educação Moral e Religiosa Católica, abracei de imediato o desafio partilhado pela Catarina de dinamizar, concretizar a participação dos nossos alunos, pais encarregados de educação, da própria direção do agrupamento, dos professores, dos assistentes técnicos, dos assistentes operacionais e voluntários, bem como instituições da comunidade, que assim participaram connosco nesta iniciativa promovida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Catarina? E como é que nasceu o projeto Agir? Nasceu em maio de 2019, quando a preparação da transição da nossa aluna Mariana da EB1 para a EB2-3 do agrupamento de Escolas de Loureiro abraçou um novo desafio. Pudemos contar desde a primeira hora com a rápida intervenção dos parceiros da comunidade e melhorar rapidamente as condições de acessibilidade no nosso espaço escolar. Durante esse ano letivo, todos vimos o empenho com que a Mariana se dispunha a ultrapassar barreiras e tomamos consciência de que muito mais havia para fazer. O concurso Escola Alerta veio nos dar mais um impulso para agir. Professor José Paulo Silva, está sem som. Peço desculpa. Obrigada. A situação pandémica colocou-nos, como a todos, muitos e numerosos obstáculos, que, como fazemos no agrupamento em tantas situações, assumimos como desafios a superar. Nunca desistimos, não desistimos e estamos aqui. O concurso Escola Alerta veio dar-nos mais um impulso para agir. E este é o momento em que vos convidamos a todos agora para a partilha daqueles que, dando voz a todos que se envolveram neste projeto,
ajudam diariamente à superação de cada desafio e à concretização de cada passo. Passos esses a caminho sempre da inclusão de todos. Peço então a vossa atenção para o vídeo que vou partilhar convosco, ou tentar partilhar convosco, vamos conseguir. Um segundo. Aqui vai. Creio que agora consigo. Aqui. Penso que já estão a ver. Vou começar. Sim, obrigada. Temos consciência das dificuldades que muitos colegas têm, tal como a Mariana, e a nossa escola tem conseguido ajudar. Sou professora de Educação Especial neste agrupamento desde 2006. Não sou professora da Mariana, mas é um gosto ser professora do António, do Manuel, da Maria e de Alice. Quero continuar a trabalhar neste agrupamento que acolhe e recebe todos e que não desiste da sua missão. Somos todos diferentes, todos sentimos dificuldades e devemos aproveitar as oportunidades que a escola nos dá para construir um futuro melhor. Trabalhar numa escola hoje é um desafio, sobretudo porque queremos que ninguém fique de fora. Na minha turma temos uma colega que necessita de ajuda para estar nas aulas, no recreio, no pavilhão. Devemos estar sempre a seu lado e não à frente. Alunos como a Mariana são uma interpelação a todos os dias fazermos cada vez mais e cada vez melhor. Não só pelos desafios que nos coloca, mas sobretudo pela garra, pela determinação, pela coragem com que enfrenta a vida. A nossa escola tem excelentes condições para acolher todos os alunos. Aqui, todos são felizes. Enquanto Presidente de Junta, estou aqui para me congratular e dizer obrigado a todos que se envolveram. É muito importante ter uma escola cada vez melhor, mais capacitada, mas é também muito importante ter esta envolvência, esta preocupação de todos para com aqueles que sofrem de alguma desigualdade. Parabéns e obrigado a todos. Sou docente de Educação Especial e em 2015 sentei-me pela primeira vez ao lado de uma Mariana pequenina, curiosa, empenhada, e tive o privilégio de crescer com ela. Não só eu, mas todos os professores que fizeram parte do seu percurso escolar. Aprendemos a abraçar desafios, a ultrapassar barreiras, a reinventar as nossas práticas e a devolver à Mariana o sorriso com o qual ela nos acolhe todos os dias. Muito obrigado pela vossa atenção e encerramos aqui o nosso contributo. Estaremos aqui atentamente a continuar a ouvir-vos e, uma vez mais, o nosso muito obrigado. Muito obrigada, José Paulo. Muito obrigada, Ana Rio, Catarina Marques,
pela vossa participação, por terem conseguido envolver em circunstâncias tão difíceis como foi a altura da pandemia, conseguirem manter o foco nesta intenção, neste objetivo, neste projeto e fazer com que os alunos nunca desistissem, nunca baixassem os braços e fossem à procura, não só dentro de portas da vossa escola, mas fora de portas também envolver a comunidade envolvente, e isso é um dos trunfos também que a escola deve ter sempre a acompanhá-la para desenvolver os seus projetos e a sua missão, a sua verdadeira missão. Passo então a palavra à Escola Básica Secundária de Lourdelo, que ganhou o 2º prémio. Esta escola fica no concelho de Paredes, no distrito do Porto, e o trabalho com que se candidatou foi o trabalho identificar, sensibilizar, incentivar e promover um mundo de todos e para todos. Passo então a palavra à professora Beatriz de Castro, que irá descrever, então, apresentar a sua escola e descrever o projeto e a sua equipa também. Muito obrigada. Som Beatriz. Professora Beatriz. Obrigada, professora Margarida. Desculpem. Boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer ao Instituto Nacional para a Reabilitação o convite para estarmos aqui presentes, porque será uma forma também de mostrarmos o nosso trabalho. Também gostaria de dizer aqui que os nossos alunos ficaram muito satisfeitos, muito orgulhosos com o lugar que obtiveram neste concurso. Bom, mas o desafio lançado para nós participarmos neste concurso foi feito pela professora Cláudia Barbosa a uma turma do 6º ano, da qual ela era diretora de turma e lecionava as disciplinas de português, de cidadania e desenvolvimento e também da área de projeto. Saliento que a área de projeto é uma disciplina que foi criada na nossa escola no âmbito da autonomia curricular e que é uma mais-valia para a concretização e desenvolvimento de projetos. Portanto, a professora Cláudia vai então proceder à apresentação do trabalho, em linhas gerais, claro, porque o trabalho durante um ano não é possível aqui todo, não é, descrevê-lo em 15 minutos ou em 10 minutos. Pronto, mas a professora Cláudia, dou-lhe meus parabéns, felicito, eu acompanhei algumas tarefas com a turma e também acho que os alunos estão de parabéns pelo trabalho e pelas atitudes, acima de tudo, que manifestaram aqui dentro da escola, do espaço escolar. Bom, passo-te a palavra, Cláudia. Professora Cláudia, está sem som. Professora Cláudia, está a ouvir-me? Está sem som. Agora sim. Peço desculpa. Obrigada. Então, muito obrigada pela oportunidade de apresentar o trabalho, que uma professora Beatriz já o referiu, e eu fui a promotora e a coordenadora, mas eu fui só uma pequena parte, fui a quem incentivou e que levou o grupo do 6º C, todo o conselho de turma, que contamos com a colaboração de quase todas as disciplinas, da biblioteca escolar, o apoio da direção, o apoio da comunidade educativa, assim como de instituições aqui da cidade de Lourdelo. Mas então eu vou passar a partilhar a apresentação. Então aqui estamos nós, esta é a entrada do nosso agrupamento e a fotografia dos nossos alunos, todos com máscara, porque, como já foi referido, o projeto foi desenvolvido em tempo de pandemia e nem sempre foi fácil, porque uns presentes, outros em casa, mas conseguimos levar avante o desenvolvimento do nosso projeto. Então, como já referiram, nós somos o agrupamento de escolas de Lourdelo, que tem outras escolas que o integram. O 6º C frequenta a Escola Básica e Secundária de Lourdelo. Esta é uma cidade aqui no norte do país, no concelho de Paredes, distrito do Porto. Uma cidade que se dedica essencialmente ao mobiliário. Então, como é que começou esta aventura? Então, em novembro de 2021, foi apresentada à turma do 6º C o concurso Escola Alerta. Esta, que é uma turma extremamente interventiva e entusiasta, de logo se prontificou a desenvolver este projeto.
A primeira coisa que fizemos foi a abordagem de alguns documentos estruturantes do agrupamento. Entre eles, eu coloquei aqui o regulamento interno e o projeto educativo. Começamos por analisar o nosso regulamento interno e apresento-lhes aqui uma hiperligação, porque os nossos trabalhos estão divulgados no site do agrupamento. E reparem, o 6º C fez um trabalho de análise do regulamento, e mostra-lhes um bocadinho. Tratar um pouco do regulamento interno do agrupamento de escolas de Lordelo. Mas, afinal, o que é o regulamento interno de uma escola? Pronto, trabalhamos aqueles que achávamos ser os aspectos mais importantes e depois partimos para o nosso projeto educativo. E no nosso projeto educativo foi dada uma especial atenção àquela que é a missão do nosso agrupamento. E porquê? Porque o nosso agrupamento se propõe a desempenhar um serviço público de educação, prestando à comunidade um serviço público de qualidade, garantindo o direito de cada aluno a uma educação inclusiva, que é algo que está presente neste projeto, no desenvolvimento, nos objetivos do desenvolvimento do projeto Escola Alerta, promovendo melhores aprendizagens. Dando continuidade, foi longa a nossa jornada. Fizemos pesquisas, selecionaram materiais e no meio disto tudo foi necessário fazer a gestão de emoções e de humores, não é? Porque uma turma tão interventiva não foi fácil. E eis que chegou o momento de definirmos os objetivos do projeto, que também achamos que é algo extremamente importante, porque os alunos têm que saber o caminho a seguir. Escolhemos conhecer, então, começar por abordar alguns documentos que regulam os direitos humanos, depois identificamos na nossa escola e na nossa comunidade os obstáculos inerentes à promoção da igualdade de oportunidades, assim como sensibilizarmos para o princípio da não discriminação das pessoas em geral e, em particular, das pessoas com deficiência. Ou seja, todo o nosso trabalho pretendia contribuir para a construção de uma sociedade efetivamente inclusiva. Os documentos analisados e através do site do Instituto Nacional para a Reabilitação, que foi um site que foi bastante pesquisado, que foi bastante explorado pelos alunos, foi a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. E estão aqui destacadas duas palavras que são direitos e liberdades, que são duas palavras que constam ou que se repetem nestes documentos. E então foram realizados trabalhos neste sentido, porque havia que questionar, será mesmo assim? Será que vivemos numa sociedade que respeita os direitos e as liberdades de todos os cidadãos? E os nossos alunos ficaram preocupados com a cidade em que vivem e questionaram-se, contribuirá a nossa terra e a nossa escola para uma sociedade justa e inclusiva? Então, o primeiro exercício que fizeram para tentar começar a responder a estas questões foi colocarem-se no lugar do outro. E como vocês podem ver, os nossos trabalhos foram colocados numa plataforma, numa aplicação, num Padlet, que foi um Padlet construído na disciplina de português e na qual também muitos dos textos construídos estavam de acordo com as temáticas do concurso Escola Alerta. Podem ver que temos aqui um sobre os direitos humanos e aqui nos direitos humanos temos colocar-nos no lugar do outro. Cada aluno deu o seu testemunho. Imagine que andavam numa cadeira de rodas, ou então eram invisuais, ou então tinham problemas auditivos, e destacamos aqui o testemunho da Adriana. Uma das alunas da turma contou que se fosse surda ia necessitar muito da ajuda da mãe para atravessar a rua e confidenciou que uma tia dela, que era surda, um dia ao atravessar a rua não ouviu um caminhão, foi atropelada e faleceu. Como devem imaginar, estes testemunhos emocionaram todo o grupo de turma e fizeram com que provocasse neles
a necessidade de serem críticos, de serem interventivos. Então decidiram que tinha chegado um momento de se fazerem ouvir. E que fazer? Como se fazerem ouvir? Então foi realizada uma assembleia de turma, na qual participou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, assim como a Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas. Bem, tenho que partilhar com vocês que foi um momento bem diferente, que promoveu aprendizagens novas, que permitiu que os alunos tivessem uma ação interventiva, que expusessem perante o Sr. Presidente da Junta tudo aquilo que lhes inquietava em relação à cidade de Lordelo, nomeadamente falaram dos buracos na rua, que dificultavam, por exemplo, o circular de uma cadeira de rodas, falaram no facto de não haver sinais, os semáforos sonoros, que para os invisuais também em nada ajudava. Foi um momento de diálogo, um momento de troca de ideias. O Sr. Presidente da Junta ficou muito agradado e até convidou a turma a participar numa assembleia de freguesia para que colocassem todas estas questões tão pertinentes a todas aquelas pessoas que trabalham em prol da sociedade. A senhora diretora do nosso agrupamento também foi questionada, nomeadamente sobre os espaços físicos da nossa escola, e teve a oportunidade de responder, de esclarecer os nossos alunos. Então decidimos que havia muito trabalho a fazer e que o melhor era dividir a turma em grupos. O grupo 1 ficou responsável por elaborar questionários. E esses questionários tinham a missão de sondar a opinião dos colegas, quer em relação às condições físicas, quer em relação às atitudes que prevalecem na nossa escola. Foram sondados um grupo de 100 alunos, num universo de 600, e com esses questionários depois foram analisados e vimos que realmente os alunos mencionavam determinados aspectos da nossa escola como não sendo facilitadores, por exemplo, à locomoção. No entanto, 70% desses alunos definem a nossa escola como uma escola com condições inclusivas, uma escola promotora de boas aprendizagens, que acolhe todos. Referiram também, por exemplo, que os nossos funcionários estão sempre disponíveis para ajudar. O grupo 2 foi o grupo que teve a missão de elaborar cartazes, e esses cartazes serviam para sensibilizar a comunidade educativa a respeitar os direitos humanos e a integração da pessoa com deficiência. Tivemos cartazes muito bonitos e que foram espalhados pelos vários pavilhões. Em relação ao grupo 3, foram os fotógrafos da turma que andaram pela escola a fotografar aquilo que permitia as acessibilidades e aquilo que deveria ser melhorado. Em relação ao grupo 4, pois o grupo 4 eram aqueles que tinham mais aptidão para a parte digital. Foi criado um blog e esse blog disponibilizava todos os trabalhos que foram elaborados, assim como todas as ações interventivas dos alunos, e este blog também estava disponível no site do agrupamento. A nossa escola também, via Facebook, também divulgou os trabalhos desenvolvidos, está aqui até o nosso vídeo final, e utilizamos também a plataforma Classroom para o desenvolvimento e para a divulgação das tarefas a realizar. Ora bem, depois de desenvolvermos todo o trabalho, tinha chegado o momento, temos que dar um nome ao projeto, e eis que a confusão se instala. Então a professora sugere, através de uma plataforma, o Linuit, que fizessem a sugestão de cada um para um nome a atribuir ao projeto. Surgiram muitos nomes e este identificar, sensibilizar, incentivar e promover o mundo de todos e para todos foi o mais votado, daí ser o nome do nosso projeto, que eu penso que é extenso, mas que diz muito e é muito forte, com palavras, com verbos muito fortes. Ora bem, o desenvolvimento do nosso projeto contribuiu para quê? Contribuiu para recriminar todos os atos de violência e discriminação,
não só no pequeno grupo de turma do 6º C, assim como em toda a nossa escola. Permitiu assumir uma atitude mais interventiva e atenta, pretendendo ser melhores cidadãos, assim como sensibilizar o maior número de pessoas com a divulgação dos trabalhos realizados. A todos estejam alerta, porque todos temos uma missão. E muito obrigada por escutarem esta apresentação. Agora aqui, como é que eu saio daqui? Estou agora a não conseguir sair da apresentação, porque tenho aqui muitas coisas abertas. Já está. Muito obrigada por me escutarem. E isso foi um bocadinho mais longo do que eu esperado. Peço desculpa. E muito obrigada e foi um prazer. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Beatriz. Em nome do júri e do Instituto Nacional para a Reabilitação, obrigada pelo vosso trabalho e pela forma como conseguiram mobilizar os alunos para etapas tão importantes daquilo que é um processo de descoberta do mundo e, acima de tudo, de atenção crítica, análise, e foi muito interessante perceber como fizeram este percurso, desde a análise dos documentos estruturantes do agrupamento, a análise dos documentos que fundamentam de algum modo este concurso, o que é muito interessante, porque só depois da compreensão daquilo que estes documentos comportam é que se pode conseguir olhar para o que os rodeia e perceber então de que forma é que se articulam estas visões, não é? E de que forma é que a minha escola ou a minha comunidade responde àquilo que estes documentos tendem a instituir ou objetivar, enfim, ou projetar. E são competências importantíssimas que acabam por revelar frutos mais tarde. Ainda bem que conseguiram desenvolver todo este trabalho. Muitos parabéns pelo vosso trabalho, parabéns aos professores e aos alunos, principalmente, pela forma como estiveram envolvidos. Deixe-me só congratular, desculpe interromper, deixe-me só congratular, portanto, antes de passar a outra escola, o Instituto Nacional para a Reabilitação, por iniciativas como esta, porque considero, e aqui na escola consideramos, que estas iniciativas potenciam mesmo o desenvolvimento de competências nos alunos, de cidadania ativa, que são muito importantes para tornarmos uma escola cada vez mais inclusiva. E obrigada mais uma vez. Muito obrigada, é isso mesmo, muito obrigada. Vamos então passar à escola à qual foi atribuído o 3º prémio, o agrupamento de escolas de Perafita, do Concelho de Matosinhos, no distrito do Porto, e que se candidatou com o trabalho Comunicar um Direito de Todos. Vou dar então a palavra à sua diretora, a professora Mariana Espojeira, e à sua equipa. Por favor. Não estamos a ouvi-la, Conceição. Sim. Agora sim. Estávamos a ligar o som, desculpem, um pequeno caos. Não faz mal. Muito boa tarde a todos. Obrigada por este momento e por esta oportunidade. É bom que existam pessoas que dão oportunidade às escolas para mostrar o trabalho que se tenta fazer todos os dias de uma forma mais humana. E o nosso projeto, por isso tenho-vos de agradecer, antes de mais, o Instituto Nacional de Reabilitação por esta iniciativa. O nosso projeto, quem o vai apresentar é quem esteve mesmo de coração e alma dentro dele, que foi a professora Conceição com os seus alunos, mas eu queria sensibilizar para uma questão que considero importante. O nosso tenta trabalhar a comunicação. Comunicar para nós é ser mais humano, é ser mais empático com o outro, é respeitar a diferença. E isso é algo que parte de um problema real da nossa escola, face às características, ao perfil das crianças que temos, e uma em especial que a Conceição vai explicar, que nos deu a oportunidade também de fazer algo que consideramos que era também digno de nos apresentar. E por isso vou passar a voz a quem de direito sabe falar melhor disto que eu, está bem? Tudo bom para vocês e obrigada pela oportunidade. Boa tarde, então, mais uma vez, eu sou a professora Conceição Miranda, eu sou a professora de Educação Especial, estou aqui pelo 2º ano no agrupamento de escolas de Perafita, e vou aqui primeiro, então partilhar aqui um vídeo, só um bocadinho. E vou fazer então aqui a abordagem do nosso projeto,
que chamamos comunicar um direito de todos. O nosso projeto partiu de uma necessidade real, que foi, o ano passado, no início do ciclo, quinto ano, a turma constatou que tinha um aluno que não tinha linguagem verbal, ou seja, não comunicava através da linguagem verbal, não fala e não escreve. E desafiamos os alunos a participar neste projeto e foram eles que tomaram a decisão logo, quando lhe apresentamos o projeto, de trabalhar realmente a área da comunicação de e com este colega. Na fase do brainstorming, exploraram várias alternativas através do desenho e quando decidiram que realmente a solução passava pela comunicação através de imagens, iniciamos a nossa caminhada e o nosso desafio. Foram desafiados de início a decifrar uma história de Natal escrita em pictogramas, com pictogramas, ou seja, foi-lhes feito esse desafio na altura do Natal de 2021, ainda estávamos na época da pandemia, e fomos à biblioteca todos, onde lhes foi exibida uma história de Natal escrita em pictogramas. E depois foi colocar mãos à obra. Começamos por... Eu queria desde já dizer que nós, no nosso agrupamento, temos alguns recursos digitais e nós também foi uma preocupação nossa explorar essa parte. Trabalhamos muito com o painel interativo, com os computadores, e logo uma das primeiras tarefas que fizemos foi explorar um site, que é o Arazac, que é muito conhecido nestas andanças da comunicação por pictogramas. Os alunos começaram a fazer a exploração dos símbolos. Recorremos também ao AraWord, onde os alunos também exploraram símbolos e, mais do que isso, começaram a selecionar algumas imagens para a construção de uma tabela de comunicação. Porque foi desde logo um dos primordiais objetivos, foi construir uma tabela de comunicação para o Pedro, para o colega de turma, com os símbolos mais usuais do dia a dia. Não quisemos nada megalómano, tanto que era um aluno de quinto ano, ou seja, adaptado às condições e às necessidades do Pedro. E temos aqui então os alunos todos a trabalhar, todos passaram pela experiência de trabalhar no AraWord, onde fizeram então a seleção de símbolos para a tabela de comunicação. E depois todos deram o seu contributo para organizar a tabela de comunicação, com aqueles símbolos que eles achavam mais importantes, mais pertinentes do dia a dia, como comer, beber, as necessidades básicas. Depois de termos a tabela de comunicação definida, partimos para a exploração de outros recursos, como a construção de uma caixa de comunicação que foi enviada para casa para a mãe. Pretendemos com isso que o trabalho feito na escola também tivesse eco em casa. Depois, o Pedro começou a treinar então a comunicação e orientado pelos colegas de turma, quer com recurso ao painel interativo, sempre numa ótica de aprendizagem colaborativa, quer recorrendo ao painel interativo, quer recorrendo a cartões físicos impressos em papel. Posso dizer que nesta fase presenciei os momentos mais ternurentos que uma professora pode presenciar, que foi realmente uma grande interação do Pedro com os colegas, foram eles a explicar-lhe com gestos o conteúdo de cada símbolo, realmente momentos muito, muito bonitos de se ver. Entretanto, fomos também apanhados, entre aspas, pela Semana dos Afetos, que se celebrou na nossa escola em fevereiro, e aí houve outra dinâmica. Os alunos em pares desafiaram-se uns aos outros, cada par
um dos alunos escrevia uma frase em pictogramas e desafiava o colega a decifrar a frase e resultaram algumas frases sobre a amizade que foram passadas no átrio, num ecrã no átrio da nossa escola e que estão aqui algumas delas. A amizade é música para dançar, a amizade é um diamante, etc. Depois destas imagens, estas frases, aproveitámo-las para fazer, como vamos ver agora, marcadores de livros. Foi uma parte muito importante do nosso projeto para fazer até depois a divulgação para o exterior. Ou seja, com estas frases produzimos marcadores de livros. Os alunos foram sempre muito ativos em todas as fases do projeto, desde plastificar os marcadores de livros, etc. Queria chamar a atenção que temos aqui então a frente dos marcadores de livros com frases, o objetivo é desafiar o leitor a descobrir as frases, é uma forma de os sensibilizar. No verso dos marcadores, tínhamos uma sensibilização acerca do projeto. A fase seguinte foi a divulgação. Havia que divulgar quer dentro da escola, quer para o exterior. E então, no interior da escola, divulgou-se de várias formas, através da fixação de pictogramas nos vários espaços escolares, cantina, ginásio, biblioteca, átrio da escola, etc. Temos aqui alguns exemplos. Mesmo as frases estão espalhadas pela escola, aquelas frases de que vos falei há bocadinho, e depois os marcadores de livros foram disponibilizados à comunidade. Queria chamar aqui a atenção que os alunos formaram vários grupos e foram eles próprios às outras turmas divulgar o projeto, sensibilizar, distribuir marcadores. Temos aqui um exemplo. E depois estávamos em época de pandemia ainda, e disponibilizámos marcadores de livros nos vários espaços escolares para quem quisesse ficar com uma recordação do projeto. Uma fase marcante também do nosso projeto foi realmente a parceria que fizemos com o exterior. E consistiu na deslocação dos alunos à Biblioteca Municipal de Matosinhos, à Biblioteca Flor Bela Espanca, onde foram oferecidos 150 marcadores de livros. Vocês vão já conhecer daqui a bocadinho este cavalheiro, que está aqui na imagem. E já agora vou dizer também uma coisa, permitam, porque eu não conhecia esta biblioteca e vale a pena temos aqui um poema da Flor Bela Espanca nas escadas e vale a pena ser visitada. Uma vez na biblioteca, os nossos alunos aproveitaram para sensibilizar alguns dos leitores que lá estavam, distribuir alguns também marcadores de livros, e foi realmente um ponto alto do nosso projeto. E pronto, a nossa escola realmente é uma escola que tem várias formas de comunicar e este projeto veio enriquecer. Até já se fazem trabalhos, como estão a ver aqui com linguagem pictográfica. Antes de passar aqui a palavra ao aluno, que ele quer dizer umas palavrinhas, eu queria só fazer aqui mais duas ou três considerações. Como já dissemos, este projeto nasceu de uma necessidade real, o que foi uma mais-valia, consideramos ser uma mais-valia, e, além disso, a inclusão, como todos nós sabemos, não se faz por decreto, é preciso o envolvimento, é preciso envolver os intervenientes, neste caso os pares, na resolução do problema, e isso julgo que foi muito conseguido. Realmente, e depois já outra coisa, nós temos sempre às vezes a tendência, isto ainda há muito caminho a percorrer na inclusão, há muito caminho a percorrer ainda, mas também podemos dizer que já muito foi feito, porque eu falo por mim. Na minha geração, quando eu frequentei o antigo ciclo preparatório, eu não tive a oportunidade de conviver com a diferença como estes alunos estão a ter hoje em dia. E isso é muito bom em termos de crescimento pessoal, ou seja, toda a gente lucra de parte a parte.
quer os alunos, e hoje em dia com o Decreto-Lei 54, todos têm as suas necessidades, não é? Educativas, uns de uma forma, outros de outra. E por isso temos que tomar consciência que já muito foi feito, mas continua a ser ainda necessário projetos como estes, porque é fundamental, assim como educamos para o ambiente, fazemos educação ambiental, é necessário continuar a apostar na educação para a inclusão. E eu só queria terminar ainda dizendo uma coisa, e isto eu passei isso aos meus alunos durante este projeto. Incluir não é fazer um favor a ninguém. Incluir é um dever cívico e ter incluído é um direito. E toda a gente, a começar pelos alunos, têm que estar conscientes disso. E para terminar, queria deixar aqui mais uma consideração. Ontem tivemos aqui, alguns elementos que estão aqui, estivemos numa pequena sessão de preparação e eu realmente ouvi uma frase, aliás duas, e permitam-me copiá-las e parafraseá-las, uma dita penso que pelo Dr. Adalberto, que referiu que o futuro da inclusão está na mão das crianças. E eu concordo plenamente. E a doutora Margarida Loureiro falou da necessidade de deixar os alunos alerta. E então eu faria uma conjugação destas duas ideias e poderemos dizer que o futuro da inclusão está nas mãos das crianças, por isso é necessário deixá-las alerta. E projetos como este, o Escola Alerta, são fundamentais e são pretextos essenciais para trabalharmos estas questões da inclusão. Finalmente, antes de passar aqui ao aluno, queria agradecer a todos os meus alunos, aos encarregados de educação, que também alguns colaboraram connosco, transportando os alunos para irmos à Biblioteca Municipal de Matosinhos, e também queria agradecer a uma colega minha, à professora Inês Mourato, que não está aqui presente, mas esteve presente e apoiou ao longo de todo o desenvolvimento do projeto. Vou então só passar aqui a palavra ao Cristiano, que é um dos alunos apenas, porque eles trabalharam todos com muito entusiasmo, ele está a representar a turma toda. E outra coisa, ele vai optar por ler ou por falar, porque nós não vamos esconder que tivemos a preparar a intervenção dele. Mas como o próprio desenvolvimento, o desenho universal para a aprendizagem também prevê, não é? Que cada aluno se expresse, ou melhor, a escola tem que dar meios diversos de expressão. Por isso se ele conseguir dizer sem ler, vai dizer. Se quiser ler, ele vai ler como se melhor sentir. Estamos orgulhosos dele, quer ele faça de uma forma ou de outra, está sempre bem. Está bem, Cristiano? Bem, Cristiano. Lindo. Olá, boa tarde. Estou aqui a representar todos os meus colegas da minha turma que participaram neste projeto de Escola Alerta. Este projeto permitiu-nos conhecer melhor o Pedro. O Pedro é um colega nosso que não fala nem escreve. Foram essas características que nos levaram a pensar que podíamos comunicar através de símbolos. Foi assim que nasceu o nosso trabalho. Todos os meus colegas disseram para dizer aqui que adoraram desenvolver este projeto. Projeto e que esperamos poder voltar a participar. Muito bem, Cristiano. Muito bem. Cristiano, obrigada, meu querido, obrigada. Acho que o Cristiano está de parabéns, esteve muito bem. Estamos muito orgulhosos de ti, Cristiano, muito orgulhosos de todos, e damos aqui por terminada a nossa intervenção e obrigado a todos por nos ouvirem. Até à próxima. Muito obrigada, Conceição. Muito obrigada ao Cristiano. Esteve aí com um papel muito importante e de grande responsabilidade na representação de toda a turma. Parabéns, Cristiano, parabéns a ti, parabéns a toda a turma. Esse teu papel aqui hoje foi muito importante e de grande responsabilidade. Né? Estiveste muito bem. Parabéns pelo vosso trabalho. Olha, e contamos com a vossa participação no novo concurso que aí vem.
Está bem? Obrigada. Eu já tenho uma ideia. Ótimo, ótimo. Sem dúvida nenhuma que esta participação dos alunos e a capacidade que nós devemos ter para os ouvir e estarmos atentos às suas observações e aos seus sinais é fundamental. Algumas coisas que a Conceição referiu ao longo desta apresentação que são extraordinariamente importantes, eu vou destacar pelo menos uma delas. A Conceição a certa altura falou nos direitos e nos deveres. E efetivamente quando nós tantas vezes falamos dos direitos que nos assistem ou que assistem qualquer indivíduo, qualquer ser humano, esquecemos sempre dos deveres que lhes estão associados, e o dever cívico, nomeadamente, como a Conceição falava, é um deles e é fundamental para que esta harmonia se complete e se faça. Este trabalho tem a particularidade de falar sobre um aspecto muito importante daquilo que é a relação entre os seres humanos, que é a comunicação. E a comunicação está muito para além daquilo que é a palavra, não é? Nós podemos comunicar das mais diversas formas, e a palavra é apenas uma delas. Pode ser através do nosso semblante, não é? Da nossa expressão corporal, pode ser através de imagens, pode ser através de símbolos, enfim, mediante a dificuldade ou a incapacidade de cada um, ou a dificuldade de cada um, seja em que circunstância for, nós teremos sempre uma alternativa à palavra, e isso também é muito importante. A própria música, por exemplo, é uma forma de comunicação. Neste caso, de modo particular, a preocupação dos alunos foi com o Pedro. Pedro, não é? Não estou enganada. Sim, Pedro. sim, Pedro. E permitir que não só o Pedro conseguisse comunicar, mas os próprios colegas conseguissem comunicar com ele. E é nesta troca que nós nos vamos enriquecendo constantemente. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Posso só acrescentar aqui uma coisinha? É que, pronto, nós para já estamos... apesar de usarmos muitas novas tecnologias, o painel interativo, decidimos para já trabalhar com os símbolos em papel, mas claro que a perspectiva, à medida que o Pedro vai crescendo, um dia seria ele utilizar a comunicação por símbolos num iPad, num tablet, e já agora nós, só para dizer, com o prémio vamos adquirir o software Grid e um iPad precisamente para investir nessa parte da comunicação. Muito bem. Muito bem, excelentes notícias, que bom, Conceição, muito bem. Parabéns a todos, todas as escolas, pelo vosso trabalho, muito obrigada. E penso que podemos agora passar a palavra para já a Helena, penso que irá falar. Sim. Sim, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, doutora Margarida Loureiro, pela sua moderação. Muito obrigada pelas intervenções das escolas vencedoras. Os nossos parabéns. Continuamos a nossa sessão, prosseguindo para a intervenção de Adalberto Fernandes, que foi trabalhador do INR por mais de 3 décadas, destacando-se, entre outras atividades, nas matérias da comunicação e eventos, na coordenação do magazine televisivo Consigo, no gestuário, no Núcleo para a Língua Gestual Portuguesa e nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Antes de trabalhar no INR, foi diretor do Centro Helen Keller e do Centro Pedagógico da Associação Portuguesa do Autismo. Continua a prestigiar o nosso instituto com a sua presença como elemento do júri do concurso Escola Alerta. Doutora Adalberto Fernandes, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, querida colega e amiga doutora Helena Coelho. É um prazer imenso estar nesta sessão tão festiva, com testemunhos tão mobilizadores e inspiradores. Em primeiro lugar, a minha gratidão plena ao Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, o Sr. Dr. Humberto Santos, que marcou este concurso na sua agenda e persistentemente e permanentemente está conosco no desenvolvimento deste concurso que tem lá dentro magia, festa, ideias, direitos humanos, abertura da escola à comunidade e o futuro que está nas mãos das crianças.
Eu fiquei aqui com poucos minutos para a passagem de testemunho da anterior edição do passado ano letivo, cujos premiados tiveram a oportunidade de demonstrar os seus resultados e o seu entusiasmo e o seu prazer. E agora é a hora da nova edição do concurso Escola Alerta para o corrente ano letivo de 2022-2023. Sem os constrangimentos mais graves da pandemia, penso que o concurso Escola Alerta está naquela passagem tão crucial e sempre tão decisiva que eu gosto sempre de sublinhar, tem a ver com o desporto, com a corrida por estafetas, a passagem de testemunho. E aqui o testemunho é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu penso que as turmas, os alunos e as alunas, os professores e as professoras, os diretores e as diretoras de turma, podem pegar na Convenção e perguntar: a minha escola não exclui ninguém? A minha família não exclui ninguém? A minha freguesia não exclui ninguém? O meu município não exclui ninguém? É uma altura também de mostrar as nossas boas práticas. E se exclui, por que é que está a excluir? O que é que podemos fazer? Abrir portas, janelas? Aquela biblioteca que foi aqui apresentada, é acessível ou não? Fiquei com a interrogação. A inclusão não pode ser capturada pela escola. Não dá, não resulta. Se não há inclusão na família, se o meu colega é feliz na família, lá no seu bairro, se convive no seu clube, se vai ao ginásio, se participa nas festas, nos arraiais, como é que ele passa as férias? Tantas coisas como é que viaja, como é que corresponde com as outras pessoas. E estou a falar dos alunos com deficiência visual, com surdez, com autismo, com multideficiências, toda essa diversidade. E este concurso é mágico, porque é a festa da diversidade, é a festa do futuro, e a festa da felicidade, como muito bem costuma referir o Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. Eu penso que as verdadeiras embaixadoras e os verdadeiros embaixadores deste concurso são estas escolas premiadas. Estas escolas também podem alertar todos os outros agrupamentos da sua comunidade para a participação neste concurso. Viva o concurso Escola Alerta! Eu não descansarei até ver o país todo e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com todas as escolas, no concurso Escola Alerta. Vou tentar viver o suficiente para ter esse mapa com as escolas alertas, todas alertas, para os direitos humanos, para a inclusão e para a felicidade destas pessoas. Aqui no Instituto Nacional para a Reabilitação, é uma palavra de muito apreço pelo Dr. Miguel Ferro, por toda a equipa de comunicação e eventos, que tudo tem feito, e também não posso esquecer de maneira nenhuma a chefe de divisão, Sra. Doutora Ana Rita Vilhena, por esta missão que temos de divulgação do concurso Escola Alerta. Nós sabemos que há concursos para tudo e para nada, mas este concurso, desculpem-me lá, é muito querido, é um concurso do futuro, é o concurso que pode apanhar todas as matérias, o ambiente, a economia, os transportes, o teatro, o cinema, tudo cabe dentro do concurso Escola Alerta. Muito obrigado por este momento tão feliz dos premiados do concurso Escola Alerta. Muito obrigado. Doutora Adalberto Fernandes, muito obrigada pela sua intervenção.
Vamos então agora dar oportunidade aos participantes e às participantes nesta sessão, prosseguindo para um espaço de debate. Quem pretender intervir deverá manifestar essa intenção através do chat do Zoom, indicando que quer intervir, ou recorrer à ferramenta da mão levantada. Quem da nossa assistência pretende colocar alguma questão? Fazer algum comentário? Aqui no chat não temos ainda nenhuma pergunta da parte da nossa assistência. Temos aqui uma participante a querer colocar uma questão. Doutora Não Conceição sou eu, é a Miranda. professora Conceição. Sim. Eu há bocadinho esqueci-me de parabenizar o primeiro e segundo lugar. Gostei muito dos trabalhos e ficou em falha, tencionava fazê-lo. E por isso aproveito agora este espaço para dar os parabéns ao primeiro e segundo lugar. Era só isso. Muito obrigada. Há algum participante, alguma participante? Sim, temos aqui a participante Maria Forreta. Quer, por favor, colocar a sua questão? Está a ouvir-nos? Som desligado, sim, estou a ouvir. Queria cumprimentar as escolas vencedoras. O projeto, eu sou a coordenadora da IMAI, do agrupamento de escolas de Luís Atório. Já tínhamos ouvido falar no projeto. A minha presença aqui prende-se exatamente com a nossa vontade de aceitar participar neste desafio, até porque fazemos muitas coisas e eu acho que há algumas que vale a pena também servir como veículo para mostrar algumas das nossas práticas. A minha pergunta era, como é que o podemos fazer? Imagino que exista um manual, obviamente, com as instruções, mas gostava muito que nos dessem algumas indicações, até as escolas que estão aqui presentes, de quais são os aspectos que devemos ter em linha de conta e como é que arrancaram, no fundo. Obrigada. Muito obrigada pela sua questão. Eu pedia, por favor, ao Dr. Miguel Ferro, se pudesse responder então à questão da participante Maria Forreta. Obrigado pela questão. Estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Ok. Pronto. Relativamente à participação, nós temos no sítio da internet do Instituto Nacional para a Reabilitação uma página dedicada ao concurso de Escola Alerta, onde temos a informação necessária e os documentos também necessários à apresentação da candidatura, incluindo o próprio regulamento do concurso. Temos lá um formulário de candidatura que terá que ser enviado ao Instituto Nacional para a Reabilitação até 28 de fevereiro e temos também a ficha de identificação da escola e o acesso à Convenção dos Direitos a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também, assim como o decreto-lei, que é a Lei de Bases da Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência. Outra documentação haverá no próprio site, como foi referido aqui por uma das escolas premiadas, que fez uma pesquisa no nosso site, e não sei se respondi à sua questão, ou algum colega pode clarificar melhor dos elementos do júri aqui presente. Sim, a minha questão tinha mais a ver, essa é a informação obviamente importante, mas se do ponto de vista do projeto, pensando que são eleitos nomeadamente os três grandes objetivos que são a promoção dos direitos humanos, a inclusão e o que na minha opinião é muito importante, que é a qualidade de vida, se há uma particular orientação para que ele seja desenvolvido para dentro do agrupamento ou que envolva a comunidade. Isto porque houve uma escola que apresentou aquele projeto muito interessante que até envolveu a junta de freguesia, não é? Não há nenhuma orientação nesse sentido. Eu
Desculpa, mas esqueci-me de referir, que é um documento importante, é os critérios de avaliação, ou melhor, de apreciação e seleção das candidaturas que são emanados todos os anos e estão também no nosso site, na página que eu referenciei, para consulta. Portanto, este ano o Júri Nacional já reuniu e definiu os critérios de avaliação, desculpa, não é este o nome, é da apreciação e seleção dos trabalhos, em que conseguirá ver quais são os aspectos que vão ser valorizados por este júri quando das reuniões, após a recepção das candidaturas. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada pelo esclarecimento, Dr. Miguel Ferro. Passamos agora ao participante Álvaro Marques. Quer colocar a sua questão, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Olha, é o seguinte, eu queria, antes de mais, premiar as escolas, as 3 escolas vencedoras. Eu também participei, e por isso estou aqui a assistir com bastante entusiasmo, portanto, a esta sessão. Queria agradecer, em especial, ao Dr. Miguel Ferro, por sempre me ter esclarecido as minhas dúvidas, e dizer que, efetivamente, afirmar que a inclusão, estou de acordo com a minha colega, a professora Conceição, há ainda um longo caminho a percorrer, mas que são projetos, portanto, como este, do Escola Alerta, onde nós assistimos ao empenho, à dedicação dos nossos alunos em atividades, portanto, que visam, sobretudo, que eles sintam a própria inclusão e todos os valores que lhes estão associados, como o altruísmo, a tolerância. Foi a única escola que dei um aluno. Isso é. Como? Desculpa. Não, ok, olha, só para terminar, portanto, é para dar os parabéns, como eu já disse, portanto, às 3 escolas, mas também a todas aquelas que participaram e que não venceram, porque o mais importante, e como referiu o Dr. Adalberto Fernandes, é que aumente o número de escolas, de agrupamento de escolas a participarem com projetos que sensibilizem para a importância que tem e deve passar a ter o respeito pela diferença, porque os nossos alunos de hoje serão eles os responsáveis, serão eles os obreiros, portanto, para que possam vir a ter um mundo ainda mais inclusivo do que aquele que temos hoje. Portanto, parabéns e muito obrigado. Muito obrigada pelas suas observações, caro participante Álvaro Marques. Mais algum participante, alguma participante quer colocar alguma questão, fazer alguma observação? É o momento próprio agora. Não temos mais questões, nem aqui no chat do webinar, nem nenhum participante a querer intervir. Muito obrigada aos participantes que colocaram as suas questões. E para encerrar a sessão de hoje, vamos ouvir Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Bem, e deixem-me dizer-vos o seguinte. Antes de mais, tenho que, de facto, partilhar isto convosco. No nosso dia-a-dia, temos que fazer imensas opções, porque os apelos são enormes, em vários sítios, à mesma hora em que poderíamos estar. E hoje eu tive que, claramente, fazer uma opção entre Escola Alerta e PRR. Decidi estar aqui hoje convosco e vocês encarregaram-se de me fazer ter a certeza que fiz a melhor opção, que aquilo a que assistimos esta tarde foi simplesmente extraordinário. Muito obrigado, desde já. Quero saudar todos os presentes, começar pelo Cristiano, aqui em representação dos demais colegas. Quero cumprimentar a senhora diretora do agrupamento de escolas do Lareiro, Ana Quental Rio,
cumprimentar a senhora diretora do agrupamento de escolas do Mordeu, Beatriz Moura de Castro, cumprimentar a senhora diretora do agrupamento de escolas de Prefita, Mariana Fogueira, e dizer-vos que, em vosso nome, obviamente, cumprimento todos aqueles professores e professoras que estiveram aqui hoje a apresentar trabalhos e que foram decisivos para a concretização dos mesmos, mas que obviamente não consegui reter o nome de todos aqueles que foram protagonistas na primeira pessoa, quer na concretização, quer hoje aqui na execução. E dizer-vos que fui retendo com muita atenção, porque aquilo que a doutora Adalberto há pouco aqui referia, que é o trabalho em equipa que temos feito relativamente a este concurso, somos por vezes assaltados com a dúvida. E a dúvida é, no meio de tanta coisa que as escolas têm, tantos concursos que lhes chegam, tantos desafios que lhes chegam, como é que nós conseguimos diferenciar este concurso Escola Aberta, enquanto um concurso de fundamento humanista, ao qual cada um de nós deveria tentar dar o seu melhor préstimo. E acreditem que esta dúvida nos assalta com alguma persistência e tentamos encontrar as melhores formas possíveis e que estão ao nosso alcance, e chegar aqui e ouvir-vos falar em projeto, agir em envolvimento, verificar o envolvimento dos diferentes atores em presença nas diferentes comunidades, diretores de agrupamento, presidentes de junta, todo aquele leque, aquela diversidade de competências e de responsabilidades que as escolas souberam trazer para este território de trabalho sobre a inclusão das pessoas com deficiência, é de facto algo extraordinário. Ver aquilo que é a capacidade criativa de encontrar formas alternativas de comunicar é algo que nos diz, sim, o Instituto Nacional para a Reabilitação tem que continuar a dar espaço, a dar palco, a provocar, a agitar, para que este concurso se dedique, de uma vez por todas, naquilo que são os territórios da escola. E, na verdade, para que todos estejam alerta, pois todos temos uma missão, e é verdade, esta expressão foi aqui utilizada para algumas de vós. Eu digo sinceramente que vocês conseguiram insuflar uma energia da qual eu estava a necessitar claramente. Pena é que isto não esteja a acontecer presencialmente, alguns numa escola, como nós gostávamos que tivesse a acontecer, e esperamos que possa acontecer no próximo ano, porque isto dava muito de ser vivido na primeira pessoa, em direto e ao vivo. Bem, dizer-vos que tenho obviamente que reiterar os agradecimentos e as felicitações pela qualidade da vossa participação neste concurso. Não foi possível, obviamente, tratar de, no fundo, escolher todos os trabalhos. O júri teve que fazer este trabalho e já percebemos que fez, de facto, um bom trabalho por aquilo que temos, por aquilo que tivemos aqui enquanto apresentação, e por isso quero, obviamente, felicitar-vos aos vencedores, mas também a todos aqueles que, de alguma forma, participaram neste concurso. Saúde ainda a todos os diretores de escolas e agrupamentos de escolas, professores e alunos que estão aqui hoje presentes, todas as escolas, os professores e alunos que participaram no concurso Escola Aberta do ano letivo passado, e agora permitam-me que faça aqui um agradecimento especial num mundo altamente agitado em que todos andamos a correr atrás do relógio. Ainda assim conseguimos que um conjunto de pessoas arranjem tempo para fazer parte de um júri nacional, o Júri Nacional da Escola Aberta.
E por isso quero aqui restar o meu enorme agradecimento pessoal e institucional ao Miguel Ferro, enquanto presidente do júri do Instituto Nacional para a Reabilitação, e como ele tem conseguido ajudar-nos a manter este prémio com a tenacidade que por vezes é necessário ter-se, e sempre com aquela juvenilidade que nós lhe conhecemos e com aquela abertura que nós lhe conhecemos, e que tem sido de facto aqui um momento muito importante. Agradecer ao Dr. Adalberto Fernandes, que quando fomos confrontados com o facto de o perdermos aqui permanentemente ao pé de nós, saber que o tínhamos ganho para continuar a estar connosco neste prémio, e é para nós de facto um elemento de referência que me deixou imensamente feliz quando lhe fiz o desafio e ele automaticamente aceitou para estar aqui hoje connosco. A Ana Paula Monteiro, em representação do Ministério da Educação, uma colega que também sabemos que tem uma taxa de ocupação elevadíssima, mas que ainda assim se mantém aqui connosco. Ao Fernando Campilho, presidente do Conselho Executivo da Federação Portuguesa de Autismo, tal como Miguel referiu há pouco, que está aqui designado pela Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, mas também ao Joaquim Britos, presidente da direção da Associação Portuguesa de Neuromusculares, igualmente designado pela Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, e dizer-vos que estes dois elementos estão aqui dentro de uma máxima que é uma máxima internacional que vocês conhecerão, que é nada sobre nós sem nós. Ou seja, nós não podíamos ter um júri que aborda as questões da inclusão, onde as organizações representativas das pessoas com deficiência não se fizessem representar, não tivessem a opinião. E esta é, na verdade, uma matriz de ação comum ao longo de todo o trabalho que este Instituto desenvolve, que é tentarmos, tanto quanto possível, ter as organizações, ter os representantes das pessoas com deficiência, dos pais, das famílias, envolvidos nos nossos trabalhos. Há a Margarida Loureiro, que está neste júri enquanto representante da Pró-Inclusão, da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, e que hoje aqui nos deu mais este reforço de apoio através desta sua dupla função, quer não só enquanto elemento do júri, mas hoje enquanto nossa moderadora, que brilhantemente nos ajudou a desenvolver este momento de excelência que tivemos a assistir. E por fim, agradecer à Rita Vinhas, em representação do Conselho Nacional de Educação. E mesmo a terminar os agradecimentos, quero agradecer a toda a equipa do INR que tornaram possível este evento, um agradecimento especial à pessoa que, garantidamente, dentro deste Instituto, mais paciência tem tido para maturar, nomeadamente a ser o chefe de divisão Ana Rita Viana, porque tem sido, de facto, a pessoa, de uma forma direta, mais com quem eu mais tenho falado e com quem eu mais, se calhar, por vezes tenho sido mesmo exigente, uma palavra simpática, mas na verdade ela tem sido aqui um elemento pivô em todo este trabalho. A todos vocês mesmo, quero agradecer, e estou-me agora a dirigir para a equipa do INR, quero agradecer, pois na verdade conseguiram que hoje tivéssemos aqui cerca de uma centena de participantes neste evento. Não será, porventura, o evento mais participado, mas é dos mais participados. E sendo nesta área em concreto, na área da escola, na área da educação, todos sabemos quanto a relevância institucional, na verdade, damos a esta dimensão. Gostaria de informar que na corrente edição do Escola Aberta, a decorrer no ano letivo 2022-2023, aliás, como já vos disse há pouco, pretendemos retomar a prática das festas de entrega dos prémios nacionais e ter lugar numa escola premiada, pedindo desde já que reservem na vossa agenda, para o efeito, no início do próximo mês de junho, ou seja, quando estivermos em fim de ano letivo, teremos todo o gosto em acordar com a escola vencedora, ou com uma das escolas vencedoras, a possibilidade de fazermos presencialmente, voltarmos ao registro presencial. Decorre dos objetivos do concurso da Escola Aberta a sensibilização dos alunos e alunas do ensino básico para a importância de incluir todos, e em particular as crianças e jovens com deficiência,
em todas as atividades e áreas da vida. E aquilo que vocês hoje aqui demonstraram foi exatamente essa capacidade, essa abordagem holística, multidimensional, em que estes trabalhos foram realizados. Assim sendo, entendemos que os alunos reconheçam a importância de dar a todos a oportunidade de atingir o seu máximo potencial, apresentando ideias e propondo soluções para a eliminação de preconceitos e das barreiras que impedem ou dificultam o desenvolvimento e a manifestação de capacidades de alguns. E tivemos aqui hoje um exemplo interessantíssimo, exatamente de forma muito peculiar, muito direcionado a esta situação da superação, neste caso de superação em matéria de comunicação. As crianças e os jovens, com futuros adultos que terão as rédeas da sociedade nas mãos, são as pessoas que queremos sensibilizar de forma prioritária para que se caminhe no sentido de uma cidade mais inclusiva, que tenha consciência da riqueza resultante da diversidade humana e da importância de criar condições para que todos tenham a oportunidade de atingir a sua realização pessoal e profissional, condição indispensável para a felicidade e bem-estar individual e coletivo. Esta criação da felicidade é algo que nós não podemos, em momento algum, afastar do nosso cotidiano. Os meus colegas sabem, muitas vezes o fazemos internamente, mas também externamente, ocorre exatamente à expressão de sermos uma fábrica de construção de sorrisos, porque a partir desses sorrisos sabemos que estamos de certeza a contribuir para a felicidade de muitos e de muitas. E por isso esta não é uma realidade passível de ser concretizada apenas e só por uma entidade, seja o INR ou outro, mas sim é uma realidade que é possível de construir com a participação de todos e de todas, independentemente das instituições, na escola, fora da escola, nas entidades públicas, nas entidades privadas. O que nós, na verdade, temos que ter como alicerce da nossa ação é pensarmos que a diversidade humana é somente a maior riqueza da humanidade. Vocês já imaginaram como isto seria chato se nós fôssemos mesmo todos iguais? Não havia paciência, de certeza. Se eu estivesse entre os meus amigos, dizia, não havia saco. Por isso, dizer-vos que a diversidade não pode ter razão para que a felicidade não seja para todos, de facto. Sendo isso o que for, de acordo com aquilo que cada um entende que é, mas que, na verdade, temos que lhes dar espaço. Temos que dar a possibilidade de serem também felizes todos, sem exceção. Na verdade, o concurso Escola Aberta do Instituto Nacional para a Reabilitação tem-se levado como um projeto favorável ao potencial de sinergias decorrentes do trabalho interdisciplinar, tornando a escola num laboratório social. E vocês, como deram aqui hoje exemplos extraordinários relativamente a esta interdisciplinaridade, onde os alunos têm a possibilidade de exercitar competências de cidadania ativa, muitas vezes com resultados extremamente gratificantes por si próprios e ao nível do seu desenvolvimento pessoal. Eu quero acreditar que cada uma destas crianças, cada um destes alunos que participaram nestes trabalhos, cada um dos professores que esteve envolvido nestes trabalhos, jamais esquecerão estes momentos. E isso fará toda a diferença naquilo que é a sua conduta, o seu olhar, a sua perspectiva, a sua sensibilidade relativamente à diversidade humana, relativamente à diferença e relativamente àquilo que são, na verdade, se todos estamos ou não, a igualdade de oportunidades nas prerrogativas de aceder a bens e serviços, a direitos e deveres, e certamente que estas crianças de hoje, jovens de amanhã, homens uns dias mais tarde, terão apetrechados com um kit totalmente diferente, porque como dizia aqui há pouco a professora, quando ela passou pelos mesmos bancos da escola com os seus alunos hoje, não teve a oportunidade de vivenciar esta diversidade humana. E é neste contexto que, numa fase de pré-pandemia, lançamos o desafio a todas as escolas e professores, alunos, para participarem no Escola Alerta 2022-2023 e recuperar os níveis de participação anteriores, pois ao longo de 18 anos a sua implementação
A escola, a comunidade envolvente e a cidade em geral muito se alterou aos mais variados níveis e novos desafios à inclusão. E por isso deixo-vos aqui este grande repto que até ao próximo dia 28 de fevereiro, ideias e propostas, soluções para estes desafios e apresentar pelos alunos e pelos professores das escolas, ou seja, que até dia 28 de fevereiro haja este envolvimento de toda a comunidade educativa, mas não só, também da comunidade local, nos territórios envolventes, e dizendo-vos que estando nós no universo de escola e sabendo que não é propriamente pacífico aquilo que é o recurso aos trabalhos de casa, e todos achamos que os trabalhos de casa é uma coisa que seja uma prática utilizável, mas ainda assim eu vou-vos deixar aqui alguns trabalhos de casa. Um deles é exortar-vos a todos e a todas que nos ajudem a difundir este concurso. Nós tentamos fazer um trabalho ainda mais acentuado de contacto, tentamos que hoje, na verdade, esta ação fosse muito participada, mas eu tenho a certeza que com a vossa ajuda colateral, olhando para o lado e vendo onde é que há mais escolas, olhando para o lado e conversando com os vossos amigos e amigas que são igualmente professores, responsáveis de escolas, agentes sociais ativos e que podem eles também ser força motriz de envolvimento de outras escolas, por favor, ajudem-nos, na verdade, a aprofundar e a desenvolver este projeto de fundamento humanista que vai fazer a diferença no nosso país. Despeço-me de dizer-vos que vamos estar aqui para vós, para o que possam precisar e o que sintam que possamos ajudar, porque garantidamente aquilo que estiver ao nosso alcance vai estar ao vosso alcance para que o concurso Escola Alerta seja apenas e só um território de ação comum para a mudança de paradigma no nosso país. Agradeço de novo a presença de todas e de todos, com os votos de um bom e proveitoso ano letivo, a jogar a inclusão na vossa escola. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito agradecemos as suas palavras, Sr. Presidente, e chegamos ao final desta sessão. Queremos agradecer a participação de todas e de todos os intervenientes, especialmente a presença das 3 escolas vencedoras e de todas e todos que nos acompanharam esta tarde. Boa tarde e até breve.